O verdadeiro significado do amor próprio vai muito além daquilo que normalmente acreditamos. Ele não está em conquistar a aceitação dos outros, em buscar reconhecimento externo ou em acumular realizações que nos façam sentir importantes. Esse tipo de amor é frágil e depende de circunstâncias que mudam o tempo todo. O amor próprio genuíno, aquele que realmente transforma, nasce da sua essência mais autêntica. É um amor que independe de validação, que não precisa ser provado e que permanece firme mesmo diante das dificuldades. Amar-se de verdade é reconhecer que o seu valor não está no que você tem ou no que os outros pensam sobre você, mas simplesmente no fato de ser quem você é. O vazio interior que tantas vezes sentimos não deve ser visto como um problema ou um defeito, mas sim como um chamado. Inho explica que esse vazio é a forma como o inconsciente tenta se comunicar conosco, pedindo que olhemos para dentro e reconheçamos o que ainda não foi integrado. Muitas pessoas passam a vida tentando preencher esse espaço com relacionamentos, conquistas, reconhecimento ou distrações, mas nada disso é suficiente. É por isso que, mesmo quando conseguimos tudo o que acreditávamos querer, ainda sentimos que falta algo. Esse vazio, na verdade, é um convite para parar de buscar fora aquilo que só pode ser encontrado dentro de nós mesmos. A sombra é uma das partes mais profundas e desafiadoras da nossa psique. Ela representa tudo aquilo que negamos, escondemos ou rejeitamos em nós, dores, medos, falhas e instintos que não queremos admitir que existem. Porém, ignorar a sombra não faz com que ela desapareça. Pelo contrário, quanto mais tentamos escondê-la, mais força ela ganha e acaba se manifestando de forma inconsciente em nossas relações, escolhas e experiências de vida. É por isso que muitas vezes atraímos situações ou pessoas que nos fazem sofrer. Elas são reflexos dessa parte oculta, pedindo para ser reconhecida. Integrar a sombra significa ter coragem de olhar para esses aspectos sem julgamento, compreendendo que até o que há de mais sombrio em nós carrega um papel importante na nossa evolução. Os padrões repetitivos de sofrimento são sinais claros de que algo dentro de nós precisa ser curado. É comum percebermos que, mesmo mudando de ambiente, de relacionamento ou de fase da vida, certas situações parecem se repetir como se estivéssemos presos a um ciclo interminável. Muitas vezes nos vemos atraídos por pessoas que não nos valorizam ou acabamos vivendo experiências que trazem a mesma dor de sempre, apesar de sabermos que não é isso o que queremos. Isso não acontece por acaso. É o inconsciente nos guiando para que possamos enxergar as feridas internas, que ainda não foram acolhidas. Enquanto não olhamos para esses padrões com consciência, eles continuam a se manifestar de diferentes formas, nos ensinando a mesma lição, até que finalmente decidamos aprender. O amor próprio vai muito além da ideia superficial de se cuidar apenas nos momentos bons ou de valorizar apenas nossas qualidades. Amar-se de verdade significa também acolher os lados mais difíceis, as falhas, os medos, as inseguranças e até mesmo os erros cometidos ao longo da vida. É reconhecer que somos seres humanos em processo constante de crescimento e que não precisamos ser perfeitos para sermos dignos de amor. Quando aprendemos a abraçar nossa vulnerabilidade com compaixão, deixamos de nos punir por não corresponder a expectativas externas e começamos a viver de forma mais leve e autêntica. Esse é o tipo de amor que nos fortalece de dentro para fora, porque nasce do reconhecimento sincero de quem somos por inteiro. O processo de individuação, como Jung descreve, é a jornada de se tornar verdadeiramente quem se é, despindo-se das máscaras e condicionamentos que a sociedade, a família, ou mesmo nós mesmos fomos impondo ao longo da vida. É um caminho de autodescoberta profundo, que exige coragem para olhar para dentro e enfrentar tanto a luz quanto a sombra que habitam em nós. Esse processo não acontece de uma hora para outra, mas através de pequenas escolhas diárias de autenticidade, de aceitar o que realmente sentimos e pensamos, mesmo que vá contra o que os outros esperam. A individuação é a cima do tudo, a libertação das ilusões. É o despertar para uma vida onde não se busca aprovação externa, mas sim a realização de viver em plena verdade consigo mesmo. Soltar o que não serve mais é um dos passos mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais libertadores do caminho do amor próprio. Muitas vezes nos apegamos a relacionamentos, crenças ou padrões de comportamento que já não têm lugar em nossa vida apenas porque o desconhecido nos causa medo,
Esse apego cria uma falsa sensação de segurança, mas no fundo, apenas prolonga o sofrimento e impede a nossa evolução. Quando temos coragem de deixar ir aquilo que não ressoa mais com quem nos tornamos, abrimos espaço para o novo e permitimos que a vida nos mostre outras possibilidades. O vazio que surge nesse processo não é sinal de perda, mas de renascimento, pois somente quando soltamos o velho é que o novo pode chegar. Quando o amor próprio é genuíno, ele transforma a nossa energia e a forma como nos posicionamos no mundo. Essa mudança interna reflete-se na postura, na presença e até mesmo nas oportunidades que começam a surgir ao nosso redor. Pessoas que antes não percebiam nosso valor passam a nos respeitar, e relações mais saudáveis começam a se manifestar naturalmente. O universo responde à nossa energia quando estamos alinhados com nossa essência. Atraímos aquilo que realmente vibra na mesma frequência que nós. Essa transformação não depende de ninguém além de nós mesmos, e acontece de dentro para fora, mostrando que a verdadeira força do amor próprio está na coerência entre quem somos e como vivemos. O despertar do amor próprio exige que façamos um mergulho profundo em nosso interior, encarando nossas vulnerabilidades e aceitando nossa sombra. Esse processo não é fácil e muitas vezes provoca resistência, medo ou desconforto, mas é absolutamente necessário para a verdadeira transformação. Jung nos ensina que aquilo que não é trazido à consciência continua a nos controlar, enquanto aquilo que iluminamos perde seu poder sobre nós. Ao enfrentar nossos medos, reconhecer nossas dores e integrar nossas partes negadas, começamos a romper ciclos de autossabotagem e a construir uma vida pautada na autenticidade, no respeito a nós mesmos e na liberdade emocional. A responsabilidade sobre nossa própria vida é um ponto central no caminho do amor próprio. Não se trata de culpa, mas de poder. O poder de perceber que tudo o que acontece fora é um reflexo do que acontece dentro de nós. Quando entendemos isso, deixamos de nos vitimizar ou culpar as circunstâncias externas e passamos a agir com consciência. Essa percepção nos dá autonomia para escolher diferente, para parar de aceitar menos do que merecemos e para transformar padrões que antes nos mantinham presos. Assumir essa responsabilidade é reconhecer que temos a capacidade de mudar nossa realidade a partir do momento em que mudamos a nós mesmos. O amor próprio também nos ensina a estabelecer limites saudáveis. Quando nos valorizamos de verdade, aprendemos a dizer não sem culpa e a nos afastar de situações ou pessoas que nos drenam emocionalmente. Essa mudança não significa nos tornarmos frios ou insensíveis, mas sim conscientes do nosso valor e da importância de preservar nossa energia. Passamos a priorizar nosso bem-estar, a escolher o que nos nutre e a não nos contentar mais com migalhas emocionais. Ou a fazer isso, criamos espaço para relações, oportunidades e experiências que realmente ressoam com nossa essência, fortalecendo nossa autoconfiança e a sensação de completude interior. Quando praticamos o amor próprio de forma verdadeira, começamos a perceber que não precisamos buscar validação externa para nos sentirmos bem. Nossa presença se torna suficiente e nossa energia começa a atrair aquilo que está alinhado com nossa essência. Pessoas que antes nos manipulavam ou não reconheciam nosso valor começam a se afastar, enquanto aquelas que realmente vibram na mesma frequência se aproximam. Essa transformação é silenciosa, mas poderosa. Ela reflete a coerência entre quem somos internamente e como nos apresentamos ao mundo, mostrando que o amor próprio não é exibido, mas sentido e percebido por todos ao nosso redor. Aceitar e integrar nossa sombra é um dos pilares fundamentais do amor próprio. Jung nos lembra que aquilo que negamos dentro de nós não desaparece. Pelo contrário, ganha poder sobre nossas escolhas, relacionamentos e emoções. Quanto mais fugimos ou ignoramos nossas dores e imperfeições, mais nos tornamos reféns delas. Reconhecer essas partes de nós mesmos não é um ato de fraqueza, mas de coragem, pois permite que transformemos nossos padrões de autossabotagem em aprendizado e crescimento. É através desse olhar honesto e compassivo para nós mesmos que conseguimos quebrar ciclos repetitivos e construir uma vida mais consciente e plena. O despertar da consciência é um momento crucial na jornada do amor próprio. Quando trazemos à luz aquilo que antes ignorávamos, começamos a perceber os padrões repetitivos em nossa vida, relacionamentos que se repetem, emoções que retornam
e situações que parecem se repetir incessantemente. Essa percepção não é coincidência. É o inconsciente mostrando onde ainda precisamos crescer. Assumir essa responsabilidade nos dá o poder de mudar, de interromper ciclos antigos e de agir de forma consciente. É nesse processo que entendemos que a verdadeira liberdade e transformação vem de dentro, e não de fatores externos. A verdadeira transformação acontece quando escolhemos de forma consciente abandonar as ilusões que nos prendem e nos permitir viver de acordo com nossa essência. Isso significa soltar relacionamentos, crenças e padrões que não fazem mais sentido, confiar no fluxo da vida e se colocar em primeiro lugar, não por egoísmo, mas por amor próprio e genuíno. Quando tomamos essa decisão, percebemos que tudo o que sempre buscamos, menos amor, aceitação, reconhecimento, já estava dentro de nós, esperando para ser reconhecido. Essa escolha nos conecta com nossa autenticidade, transforma nossa percepção do mundo e nos permite criar uma vida plena, alinhada à nossa verdade mais profunda.